Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vou apresentar o programa Meia-Noite Pequim, mais uma vez aqui para vocês. E hoje a ideia aqui é a seguinte, é responder uma pergunta que me fazem o tempo inteiro. É uma pergunta bem assim, tranquila de responder e tal, fácil. Como funciona a economia chinesa? Bora lá bater um papo sobre isso? Então, antes de responder essa pergunta, eu queria falar que economia ela é um campo, vamos dizer assim, de conhecimento muito afeita, por exemplo, a misticismos de vários tipos, né? Por exemplo, para falar da economia chinesa, pelo menos existem dois pontos interessantes. Um é um pleonasmo, né? E o outro é uma mentira. O pleonasmo é o seguinte, essa é uma prática muito comum nos meios mais, entre aspas, sofisticados, academicizados, né? De que a China não seria um país socialista e sim um capitalismo de Estado. Pessoal, isso é um pleonasmo, ou seja, uma informação que vem como informação desnecessária, uma redundância, como, por exemplo, dizer subir para cima, descer para baixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capitalismo ele é uma criação estatal. A moeda ela é uma criação estatal. E o próprio mercado, gostem ou não de saber disso, tá? E suas instituições são criações estatais. Então falar em capitalismo de Estado é igual falar subir para cima e descer para baixo. Ou seja, a China é um país socialista, que é um poder político exercido por um partido comunista e não por um punhado de bilionários. É um partido comunista que se diz, vamos dizer assim, na prática tem demonstrado representar os interesses gerais daquela sociedade, né? Muito diferente das chamadas democracias liberais, que são verdadeiras plutocracias exercidas por meia dúzia de pessoas que compram voto na cara larga e tal, etc, etc. Ou seja, é muito diferente. Também na China tem, além do poder político, que é algo fundamental, exercido por um partido comunista, existe a hegemonia muito evidente da grande propriedade pública na economia. Quando eu falo hegemonia, não estou querendo dizer que é o maior setor, mas é aquele que exerce de fato o poder, ou seja, onde se gera os chamados ciclos de acumulação. Né? Ao lado disso, existe também um grande setor financeiro na China que é estatal, não privado. E também o fato de ser uma economia planificada. Ou seja, no capitalismo também tem planejamento, sim, no socialismo também tem mercado. Então, o planejamento chinês ele significa algo muito maior do que o próprio planejamento em si, que vamos falar mais adiante. Agora, a mentira. Né? Aquela mentira do seguinte, né? Esse é o senso comum mais rastaquera que existe. Enfim, a China ela passou a crescer e ficar rica quando ela se abriu e se transformou em uma economia de livre mercado. Pessoal, isso é uma mentira. Vamos pegar um caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia em que não existe propriedade estatal dos meios de produção, totalmente. Existe, mas muito pouco. Mas o governo ele exerce um controle sobre a economia a partir das chamadas compras governamentais, ou seja, ele exerce poder de demandante ao setor privado, ou seja, o setor privado depende do Estado, também depende da moeda criada pelo Estado. Né? A Alemanha é a mesma coisa, ou seja, a Alemanha é uma economia de mercado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Altamente controlada pelo Estado, ou seja, uma economia que funciona à base dos interesses do Estado. É o Estado que comanda, vamos dizer assim, os destinos da economia alemã, por exemplo. É evidente que é diferente, é o setor privado, não existe o setor estatal como na China, né? Mas o poder do Estado alemão, por exemplo, sobre a economia alemã é muito grande. Coreia do Sul nem se fala, né? Coreia do Sul, inclusive, durante muito tempo, o setor privado era passivo de punição por parte do Estado. É um caso assim de que o Estado ele vai para cima mesmo com políticas industriais agressivas, até a Alemanha também, e Estados Unidos também, né? E o Japão é a mesma coisa, ou seja, então eu falo para os meus alunos sempre, né? Você chega na faculdade assim, não, que é o livre mercado, pessoal, vai na Alemanha, pergunta para o policymaker alemão, japonês, aquele cara que está lá montando uma estratégia de longo prazo para uma empresa, de exportação daquele produto, se ele acredita em livre mercado. Aliás, a prova agora está aí de que a China os Estados Unidos estão tentando cancelar a China do mercado de insumo de semicondutores, ou seja, isso não tem nada de livre mercado. Livre mercado só existe em manuais de economia. Pronto. Indo agora direto ao ponto, de novo, né? Já falei demais um pouquinho, né? A coisa do pleonasmo e tal, pleonasmo, mentira. É importante, né? São informações que a gente está aqui para fornecer esse tipo de informação mesmo, né? O contrassenso mesmo, né? A economia chinesa ela funciona, ou seja, primeiro um partido político de novo tipo, representando os interesses gerais da sociedade, uma forma de poder muito diferente dos países capitalistas, né? E esse poder político ele tem como base material, vamos dizer assim,
como expressão do seu poder político, 96 grandes conglomerados empresariais estatais. Eu disse isso no vídeo sobre a vacina, né? Isso significa que a economia chinesa, os seus setores estratégicos, ou seja, quando eu falo setor estratégico, estou falando daquele setor que gera ciclos de acumulação, aquele que gera demanda para o setor privado da economia, que existe na China sim, não é? Aquele que executa, vamos dizer assim, as grandes tarefas de Estado, não é? Na China são 96 grandes conglomerados empresariais do mesmo princípio ativo de uma empresa do porte da Petrobras. Então vocês imaginem, por exemplo, um país com 96 empresas como a Petrobras no controle do que é estratégico na economia. Não somente isso, a economia chinesa também, ao lado desse setor produtivo estatal poderosíssimo, que isso não existe na Coreia do Sul, não existe no Japão, não existe na Alemanha, não existe nos Estados Unidos, não existe em lugar nenhum uma economia com setor estatal tão pujante quanto a China. Por isso que a China não tem nada de capitalismo, muito menos capitalismo estatal, né? Existe na China um sistema financeiro que é público, ou seja, na China o sistema financeiro ele não é privado, ele é público, em sua imensa maioria, composto no básico por 30 bancos de desenvolvimento. É como se tivesse 30 bancos do princípio ativo do BNDES, né, nos setores voltados para o financiamento de todos os setores que são estruturantes da economia chinesa, por exemplo, setor de comunicações, agricultura, além dos bancos municipais, ou seja, um exemplo que eu sempre dou aqui, né, porque banco ele cria moeda, né, e agora eu vou abrir um parênteses aqui, esse negócio de que não pode gastar mais do que arrecada do Estado, isso é uma falácia, tá? Até porque para um Estado arrecadar, ele tem que gastar. Tá? E para ele gastar, ele tem que criar moeda, ou seja, a arrecadação não vem antes do gasto. Aí isso é uma outra história. O Banco de Xangai, por exemplo, o Municipal de Xangai, ele criou moeda que se transformou em crédito e acabou que sendo fundamental, financiando 56% da expansão do metrô de Xangai, que atualmente é o maior metrô do mundo. Existem os bancos provinciais de desenvolvimento, ou seja, banco de desenvolvimento, pessoal, aquele banco voltado para investimentos de longo prazo. E não para curto prazo, para atividades especulativas puramente comerciais. Não. Na China, os bancos eles têm essa característica de serem bancos voltados para o longo prazo. Ou seja, a junção desses bancos de desenvolvimento de longo prazo com, vamos dizer assim, um Estado guiado por um partido comunista, que significa de ser um Estado guiado pela ciência, mais esse setor público poderoso da economia chinesa, explica por que a China cresce há 40 anos sem crise. Porque o Estado ele controla o que é fundamental na economia. E não somente isso, ele controla o fluxo de capitais, ou seja, capital especulativo não entra na China. O investimento estrangeiro na China não é aqui no Brasil que tem que vir um capital estrangeiro investir aqui, porque senão vai acabar. Precisamos criar condições para vir o capital estrangeiro, porque sem capital estrangeiro não tem desenvolvimento, tem que criar condições para fazer ambiente de negócio, reforma trabalhista, ou seja, teto de gasto, tudo isso para atrair o capital estrangeiro, tá? Ou capital privado, vamos dizer assim, para poder... porque se tirar o Estado, o privado entra. É outra mentira. Aliás, leiam um livro da Mariana Mazzucato, Estado Empreendedor, que ela desmonta com todas essas mentiras sobre livre mercado e Estado mínimo, tá? Eu sou meio agitado mesmo, então eu vou dar de um ponto a outro, assim. O Elias, jeito de ser do Elias, né? Elias Way of Life. Essa resiliência chinesa, essa capacidade chinesa de crescer absurdamente ao longo do tempo, ao longo dos anos, sem passar por crises, enquanto o mundo ele é cada vez mais instável do ponto de vista econômico e financeiro, a China não. Isso explica muito, vamos dizer assim, por que a China cresce há tanto tempo, e é o que diferencia a economia chinesa, ou seja, o controle estatal sobre o que é fundamental na economia chinesa. E ao lado disso, evidentemente que eu não poderia deixar de falar do papel do planejamento central. Costumo dizer que eu defino o socialismo, teve até um vídeo sobre isso, como uma forma histórica que surge no nosso tempo atual como a transformação da razão em instrumento de governo, e na China essa razão transformada em instrumento de governo, ela se dá a partir da planificação econômica. Ou seja, a capacidade de projetar, por exemplo, de intervir rapidamente na realidade, o Estado intervir rapidamente na realidade. Por exemplo, uma coisa que me assustou assim, na época que teve, pós-crise de 2008, ou seja, o Estado chinês ele lançou 96 grandes conglomerados empresariais com pacote fiscal de 600 bilhões de dólares para poder enfrentar a crise financeira de 2008. Ou seja, para alavancar a demanda interna para enfrentar essa crise muito rapidamente. Agora, recentemente, os caras construíram um hospital em 10 dias, um hospital de 1.000 leitos. Ou seja, isso significa, fazendo uma viagem aqui mais teórica, que eu acho que é interessante, é de que como o núcleo da ciência e da tecnologia chinesa ela está dentro dessas empresas estatais, são elas que produzem essas tecnologias,
todas, lá surgiram o que eu chamaria de inovações tecnológicas disruptivas, ou seja, o 5G, o Big Data, a inteligência artificial. E o governo chinês tem utilizado desses mecanismos e dessas plataformas novas, não é? Como forma de alavancar a capacidade de planificação do país. Ou seja, a China aumentou a sua capacidade de planejar a sua economia a partir da ampla utilização da inteligência artificial, do 5G e do Big Data. E isso explica, por exemplo, a forma como eles enfrentaram a pandemia, a rapidez de tomada de decisões, e acredito que essa economia chinesa, para terminar essa conversa nossa aqui, está ocorrendo uma revolução copernicana naquela economia, na forma de organização daquela economia, que leva, por exemplo, ao surgimento de um novo tipo de sistema econômico. Eu chamo disso de nova economia do projetamento. Isso eu posso fazer um vídeo sobre isso. Né? Ou seja, é uma economia com novas regularidades que estão ainda a serem descobertas. Né? Para terminar aqui o papo, a gente não consegue terminar nunca, né? Mas vamos lá. Os chineses, por exemplo, eles têm hoje 2 milhões de pessoas, economistas de projeto, voltadas, ou seja, trabalham durante 10, 12 horas por dia com 2 missões. A primeira missão é garantir que o país alcance os países capitalistas centrais em matéria de inovação tecnológica, porque o socialismo tem que ultrapassar o capitalismo em termos de ciência e tecnologia para garantir a sua primazia, vamos dizer assim, em termos de produtividade do trabalho. Tá? Ou seja, não existe socialismo sem alta produtividade do trabalho. E o outro papel desses profissionais envolvidos em projetos, qual é? A de criação de 13 milhões de empregos urbanos por ano, ou seja, o papel de restringir o desemprego a uma circunstância restrita ao capitalismo. Então eles estão planejando a saída do campo de 13 milhões de pessoas por ano e entram na cidade, né, e eles estão planificando, projetando, dando a alma e o coração para empregar 13 milhões de pessoas por ano urbanos. Ou seja, nos últimos 10 anos a China criou 130 milhões de empregos urbanos. Graças ao papel, vamos dizer assim, impressionante desse pessoal e em se anteceder a problemas, entregando soluções assim que os problemas surgem. Ou seja, é assim que funciona uma economia planificada e é assim que funciona o socialismo na China, funciona a economia chinesa. Eu fico por aqui, com um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Até lá. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu costumo fugir das polêmicas, enfim. É um pouco polêmico esse assunto, mas eu gosto, né? Confesso que eu gosto de uma polêmica, tá? Jeito de ser do Elias, né? Elias Way of Life.